para vocês o seguinte, que é interessante vocês saberem. Tenha sempre isso em mente. Dividendo se ganha em função da quantidade possuída e não do valor aplicado. Hoje, uma ação da Klabin custa R$12. Certo? Em 1988, quando todos diziam que a Klabin ia quebrar, e a Klabin nunca vai ter condições de quebrar, eu comprei a 17 centavos. Certo? Então, não que eu seja um desbravador de ações que vai subir, não é isso. É que com a quantidade de recursos, você comprando um papel barato, você compra uma quantidade maior. E ainda se você fizer uma análise e verificar que esta ação tem uma potencialidade futuro, que ela está num setor de atividade que representa um fator importante para a economia, então você acaba optando por esta aplicação, muito embora você até perceba que pode ocorrer o fato de um ano e meio, 8 meses, 9 meses, você não vai receber o dividendo, porque a empresa tem o quê? A empresa tem um endividamento proveniente de um investimento que vai obrigá-la a direcionar os recursos em maior intensidade para cumprir todas essas obrigações a que ela se dispôs para poder crescer. Só para vocês terem uma ideia, as ações já custaram bem mais barato do que são hoje. Então as pessoas falam assim, bom, mas acontece um detalhe, se eu tivesse comprado esse papel nesse preço, hoje eu estaria milionário, realmente. Na década de 70, as ações do Banco Itaú custavam 60 centavos. Certo? Eu comprei ações do Banco do Brasil a 60 centavos também. E hoje elas custam 37, fora a montanha de dividendos que ele já pagou. Então, tem que se olhar para isso, tem que se olhar para o projeto. Está entendendo? Eu vou falar assim sobre um projeto. Eu tenho ações de uma empresa chamada Unipar. A Unipar era uma empresa que possuía 7 plantas petroquímicas. 7 plantas petroquímicas. Entre elas, a Petroquímica União, aqui em Mauá. Certo? Tinha União Terminais, tinha Polibotenos União, Polietilenos União, enfim, tinha um rol de plantas petroquímicas. O governo brasileiro, o governo Lula, evidentemente, ele resolveu estruturar o setor petroquímico, que era um setor que não tinha ainda uma configuração definida. Ele resolveu estruturar o setor petroquímico dividindo o setor em 3 projetos. O projeto do Nordeste, tá certo? Uma estrutura do Nordeste, um projeto petroquímico no Nordeste, um projeto petroquímico no Sul e um projeto petroquímico no Sudeste. O primeiro projeto a se integrar foi o projeto petroquímico do Nordeste. Qual foi a configuração que a Petrobras determinou para reformular essa estrutura petroquímica? A Petrobras inseriu um mecanismo na qual ela pretendia ter 40% de participação no projeto e que o seu parceiro tivesse 60%, para que não houvesse a caracterização da condição de estatal. Muito bem. A Copene, que era a Companhia Petroquímica do Nordeste, Química do Nordeste, polietileno, poliboteno, polipropileno, Salgema, algumas empresas do Nordeste, elas foram compactadas e criou-se então o Polo Petroquímico do Nordeste, representado pelo parceiro da Petrobras com 60%. Esse parceiro se chama Braskem, está correto? Do grupo Odebrecht. Muito bem. A Petrobras precisava também, nos demais polos petroquímicos, estruturar esta configuração acionária.
Só que a Petrobras não possuía ativos petroquímicos nos demais polos. Então, o que ela fez? A Petrobras foi e comprou o Grupo Ipiranga. O Grupo Ipiranga ele era composto por uma participação da estrutura Ipiranga na Copesul, tá certo? Que era a Companhia Petroquímica do Sul, onde a Braskem também tinha participação. Tinha a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, a distribuidora de produtos de petróleo Ipiranga, tinha a refinaria de petróleo Ipiranga e tinha a Química Ipiranga, tá certo? A Petrobras foi e comprou tudo para poder o quê? Para poder ter ativos no polo petroquímico do Sul, a fim de formatar esta mesma parceria, tá certo? Com outro player qualquer. Não sei se por coincidência, né? Mas o parceiro foi inclusive a Braskem, tá certo? Do grupo Odebrecht. Há quem diga que correu muita grana por fora, há quem diga que a Petrobras pagou 2 vezes o preço, né? que o Grupo Ipiranga valia. Mas isso aí são as más línguas que falam. Eu não estou falando nada, eu só estou falando o que o pessoal falou. Muito bem. Formatou-se então o segundo polo petroquímico no Sul. Faltava formar o polo petroquímico aqui do Sudeste. No Sudeste haviam 2 players que tinham condições de ser parceiros da Petrobras. Um deles era a Suzano Petroquímica, que tinha uma participação numa empresa chamada Rio Polímeros, onde uma outra empresa também chamada Unipar, que era a dona da Petroquímica União e outras plantas petroquímicas, a Suzano era a dona de uma empresa chamada Polibrasil, também uma empresa do setor petroquímico. A Petrobras foi, tentou e acabou comprando a Suzano Petroquímica. Então ela passou a ter o quê? Passou a ter ativos petroquímicos aqui no Sudeste também. E ela formou então uma parceria, ela, Petrobras, 40% do polo petroquímico do Sudeste e a Unipar com 60%. Isso foi em final de 2007. Aí houve a necessidade de se ampliar todos os projetos, dobrar a capacidade da Petroquímica União e dobrar a capacidade de todas as plantas aqui no Sudeste, para que elas pudessem ter o quê? Mais ou menos uma configuração idêntica aos demais polos petroquímicos. O mercado ele era crescente, e então a Unipar foi, a BNDES, né, e se endividou até o último pelo, como se diz na gíria, para poder desenvolver todas essas ampliações. Acontece que em 2008 veio uma crise sistêmica que ela foi originada dos Estados Unidos, que acabou abalando a estrutura mundial. E, como não poderia deixar de ser, abalou também aqui no Brasil, muito embora o Lula tenha caracterizado como uma marolinha, está entendendo? Então, o que aconteceu? A Unipar ficou numa situação difícil, né? E a Petrobras acabou comprando todos os ativos que eram da parceria. A Unipar tinha uma dívida de 8 bilhões e 800 milhões de reais, 8 bilhões e alguma coisa. Ela vendeu todos os ativos, ficou sem nenhum ativo petroquímico. Ficou só com 50% de um projeto chamado Carbocloro. Carbocloro é uma empresa que produz cloro, soda, hipoclorito de sódio, enfim. Existem 3 empresas grandes que operam nesse mercado. Então é um triopólio, tá certo? E a Unipar passou a ter uma única empresa com 50% de participação. Então ela era uma holding, né? Só que ela teve uma outra configuração. Ela trocou essa dívida de 8 bilhões e pouco por um caixa de 800 milhões. Está correto? Então ela passou a ser o quê? Passou a uma empresa que tinha uma participação pequena num projeto, pequena não, metade num projeto bom, evidentemente, mas que não refletia, né, aquilo que ela havia sido no passado.
Foram passando alguns tempos, então a Unipar decidiu fazer o seguinte, decidiu entrar numa parceria de uma empresa que produz, eu não sei se alguém já viu, mas é uma coisa fantástica, produz pás para torres de energia eólica. Não sei se alguém viu já uma pá de energia eólica. Tem mais ou menos 50, 60 metros de... Então a Unipar entrou nessa parceria, por quê? Porque o dono dessa empresa, que é um japonês lunático, tá certo? Ele tem uma cabeça espetacular. Ele foi discípulo do ITA, não é? Todo camarada que sai do ITA, ele sai com uma luz na cabeça que todo mundo consegue ver. E ele desenvolveu esse projeto da Texis, que é, na realidade, um projeto artesanal, tá certo? Então, o que houve? Em 2008, nós tivemos algumas empresas que tiveram problemas sérios. A Sadia, por exemplo, ela teve um problema muito sério, porque ela arriscou, ela se alavancou com derivativos cambiais. A Aracruz foi outra empresa que se arriscou violentamente. A Votorantim, de papel e celulose, também se aventurou muito em derivativos cambiais. Essas três, e mais a Texis também se aventurou muito e quebrou também. Essas quatro nós conhecemos, né? Agora, tem muitas outras que também tiveram problemas e que a gente não ficou sabendo. Existem algumas coincidências que a gente vai assim, vasculhando, né? Por exemplo, a Petrobras, logo em seguida a todo esse problema de derivativos cambiais, ela teve a necessidade de 120 bilhões de reais de se capitalizar. E o Lula capitalizou a Petrobras. Ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Será que a Petrobras também não entrou nos derivativos cambiais? Só que, como aquilo é uma caixa preta, ninguém sabe. Isso. Então mas ninguém pode provar, ninguém sabe, né? O que eu estou falando é apenas uma suposição. Então aconteceu isso, aconteceu que a maioria das empresas tiveram problemas sérios. Lamentavelmente o nosso CAD, que é um órgão que reprime o monopólio, ele acabou criando uns monopólios, é isso? Ele criou uma empresa chamada Brasil Foods, que na verdade, hoje é um duopólio, não é isso? Um triopólio, diríamos. Acabou criando a Fibria, não é? Que é um outro triopólio. Acabou criando a própria Bolsa de Valores, que é única hoje, é um monopólio lídimo, né? Que só ela que... nós tínhamos mais ou menos umas 30 bolsas de valores espalhadas pelo país, só tem uma. E o CAD nunca falou, não pode. Vai comprando e fica com elas. Enfim, tivemos esses problemas. E a Unipar entrou, então, para capitalizar a Texis, juntamente com o BNDES, juntamente com alguns bancos credores e juntamente com um fundo de equity chamado Stater, cujo diretor, um dos diretores é o Pércio de Souza, que é ele quem administra a Texis. Então, essa empresa, Unipar, ela teve as suas ações reduzidas a pó, praticamente, não é isso? O mercado interpretou que ela perdeu aquela condição de operadora e passou a ser apenas o quê? Uma holding, que detinha 50% da Carboclora. Mas possuía um caixa que poucas empresas possuíam. Ela entrou nesse projeto da Texis, e esse projeto da Texis foi um projeto que eu estive presente, fui visitar. É um projeto, essas pás que vocês veem aí, elas são feitas artesanalmente. Não existe forma, por enquanto, de se mecanizar ou de se automatizar. Para você fazer uma pá daquelas lá, são necessários de 8 a 10 mil funcionários. Então, é uma empresa que tem um potencial extraordinário de gerar um passivo trabalhista fantástico, é isso?
Então, então ela precisa de uma administração também fantástica. E o Pércio de Souza, ele se dispôs a esse desafio. Ele deu início à administração da empresa e, lamentavelmente, até agora, ele não conseguiu suplantar os orçamentos. Mas há uma esperança de que este ano aqui, com todos os investimentos nos parques eólicos, a Texis venha a produzir já os seus resultados positivos. Então, o que aconteceu? A Unipar, ela ficou com 50% da Carbocloro e 26% desse projeto Texis. De repente, no ano passado, surgiu a oportunidade de comprar da Occidental, que era a detentora dos outros 50% da Carbocloro, comprar essa participação. E ela comprou, tá certo? Então ela ficou dona da Carbocloro. Enquanto isso, o mercado continuou desconfiando do papel. Pô, será que vai? Será que não vai? O que acontece? E o que acontece? O que não acontece? E o papel veio para 24 centavos. Então imagine se eu não comprei. Tá certo? Então eu fui comprando. Hoje ela já está 52 centavos. Tá certo? Então ela dobrou de preço em um ano. Eu fui agora recentemente visitar o projeto. A Carbocloro é uma empresa que se assemelha muito ao doente que tem a prática de usar medicamento contínuo. O negócio dela é ter lucro contínuo. Só que ela nunca vai ter um lucro de 1 bilhão. Mas dificilmente ela terá um lucro inferior a 100 milhões. 100, 80, 70 milhões. Então é uma empresa que hoje custa 52 centavos, certo? E tem uma potencialidade extraordinária pela frente. Então, quem sabe futuramente ela volte e venha a pagar. Ela já custou 4,50 num passado, né, onde ela possuía essas plantas. Então, quem sabe, talvez a Unipar possa ser também uma ação de uma empresa que custa baratinho e que futuramente ela possa estar numa condição como já esteve o Banco do Brasil a 60 centavos, como já esteve a Klabin a 17 centavos, entendeu? Então o mercado é isso, o mercado é você vislumbrar perspectivas, você avalia, analisa. Eu estou falando do projeto como um todo, não é isso? Então, tudo isso que eu falei para vocês são análises que eu fiz do projeto. É por isso que eu comprei as ações e é por isso que eu tenho as ações. E é por isso que eu continuo comprando, na medida, evidentemente, em que elas se apresentam como uma oportunidade. Tá certo?